Fala, filhão! Top, top! Bora lá aprender um pouquinho sobre a técnica do gabarito? Antes, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, tá bom? Eu espero que nestes minutos de apresentação, que vocês possam realmente compreender tudo aquilo que eu quero passar para vocês, né? Para você saber realmente em que terra você está pisando, tá bom? Bom, será que existe isso, técnica de gabarito? Como funcionam essas coisas? Na verdade, assim, o número de aprovados tem aumentado a cada dia e as pessoas têm muitas dúvidas, né, em relação ao gabarito, porque é algo inédito que tem feito a diferença na vida do concurseiro aí. E antes de eu falar diretamente sobre a técnica do gabarito, gostaria de dizer para vocês que muitas pessoas nos dias de hoje, né, elas são reprovadas em um concurso público, talvez por 1, 2, 3 pontos. E aí vem a pergunta, depois que chega a reprovação, a pergunta é, o que você faria, né, se você tivesse a oportunidade de voltar e refazer a sua prova, né? Em que você investiria? Então, são informações muito preciosas que nós temos que pensar, mesmo porque nem todos os alunos têm aquele domínio da matéria. Sempre a gente escorrega em alguma questão, mesmo sendo do nosso próprio domínio, né? Mas é sempre importante você ter uma ferramenta a mais que poderá aumentar as suas chances de ser aprovado em um concurso público. Então, assim, a técnica do gabarito, já adianto para você, não é um milagre, mas é uma ferramenta que pode ser a principal ferramenta para a realização dos seus sonhos em um concurso público, com detalhe, independentemente da área e independentemente da banca, tá joia? Então vamos falar um pouquinho sobre a técnica, né, para você compreender alguns detalhes. Eu vou procurar ser assim, mais objetivo nas palavras, embora eu preciso falar os tópicos principais para que você realmente compreenda toda a proposta pedagógica, beleza? Bom, aqui nós vamos passar, tá joia? Vamos começar assim, ó. É claro que eu estou colocando aqui quadros menores, né? Com informações menores, mas mais assim para que você tenha uma noção do que significa essa técnica aí para a realização do seu sonho e a sua efetivação no concurso público. A técnica do gabarito é como se fosse assim, olha, aqui nós temos um quadro, você vai imaginar que este quadro, tá? A, B, C, D, E são as alternativas. Claro, hoje em dia existem concursos com A, B, C, D e A, B, C, D, E. E você vai imaginar que do número 1 até o 5, tá? São as questões. Exemplo, questão número 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. É claro que não existe prova com 5 questões, né? Eu não vou colocar aqui um quadro com 80, com 100 questões, porque não precisaria fazer isso. Mesmo porque iria ficar tão pequeno que você não iria compreender. Então você imagina o seguinte, olha, vamos imaginar que lá na sua prova, né? Quando você estiver fazendo a sua prova, a questão número 1, você tem a certeza que ela é A de amor ou C de casa. Certeza e dúvida, né? Você tem dúvida entre as duas alternativas, mas você tem a certeza que a correta é uma das duas. Vamos imaginar que a questão número 2, você está em dúvida entre B de bola e D de dado. Vamos imaginar que a questão 3, você tem certeza pelo conhecimento que é correta é a D de dado e E de escola. A 4, A de amor e D de dado. E a 5, C de casa e E de escola, né? Então, se o seu cenário for este aqui, se continuar nesse cenário, você vai ter uma boa pontuação, considerando que você também vai ter que saber algumas questões pelo próprio conhecimento, né? Aí talvez venha a primeira pergunta, mas espera aí, professor, deixa eu entender melhor esse negócio. Vamos imaginar que a questão número 1, eu tenho a dúvida da A de amor e C de casa, e a correta lá é a D de dado. E aí? Filhão, deixa eu falar para você uma coisa. A técnica de gabarito é uma técnica aliada ao seu conhecimento, né? Hoje em dia, por exemplo, muitos concurseiros, né? Na verdade, a maioria, fica em dúvida entre duas alternativas, né? Então, se este for o seu cenário, sabendo algumas questões pelo conhecimento e as demais alternativas, se você estiver em dúvida entre duas, você está matematicamente
aprovado pela técnica do gabarito. Eu sei que já há pessoas aí querendo levantar o dedo e perguntando, né? Ah, mas e se eu tiver dúvida de 3, 4? Calma, calma o seu coração, tá? Vou explicar os detalhes aqui para vocês. Então, aqui eu estou mostrando um cenário para você de um determinado aluno, independentemente da área, que está em dúvida entre duas alternativas nas 5 questões. Ele teria um resultado aparentemente satisfatório, visto que ele não sabe nenhuma, mas o ideal é saber algumas questões pelo seu próprio conhecimento, para que por meio do seu conhecimento você consiga ter um índice muito maior aí de aplicativo nas próprias técnicas, tá bom? Então vamos passar aqui para a nossa próxima tela, que eu vou te mostrar uma outra coisa interessante. Vamos imaginar que você queira falar comigo assim, professor, e qual é a garantia deste método, né? Dessa técnica de gabarito que você desenvolveu e tem aprovado muitas pessoas em todo o Brasil? A garantia matemática da técnica, quando você adquirir, é esta aqui, olha, conhecimento mais 50% mínimo. Eu vou explicar isso aqui para você com poucas palavras, que eu explico isso nos mínimos detalhes dentro do meu curso, mas só para você ter uma noção. Por exemplo, aqui você vai observar assim, ó, vamos imaginar que você vai fazer uma prova de 40 questões, uma prova com 40 questões. E esta prova tem 4 alternativas. Eu sei que existem provas de 80, de 60, de 120, com 5 alternativas, né? Mas vamos imaginar que a prova que você vai prestar o concurso, ela tem 40 questões com 4 alternativas. Qual é a garantia? A garantia é o conhecimento mais 50% mínimo. Por exemplo, vamos imaginar que em uma prova de 40 você tem o seu conhecimento seja 6. Então, quer dizer, você só sabe 6 em 40, né? Quer dizer, o número está muito baixo. Você precisa ter um número maior aí de conhecimento. Por isso que eu digo que o conhecimento ele é fundamental dentro de uma prova, né? Porque você não vai pegar uma prova de 40 sabendo só 6. Você tem que saber umas 10, umas 12, umas 15. Alguns concurseiros já têm certeza que sabe pelo menos a metade, né? Porque cada concurseiro tem a sua própria realidade. Beleza. Então, qual seria o meu resultado se eu souber 6 em 40? Tá, eu sei 6 em 40. Conhecimento, 6. Beleza? Está aqui. Mais 50% mínimo. Bom, eu pego 40, eu subtraio 6, que eu sei pelo conhecimento, sobram 34. Então tá, 50% de 34 é igual a 17, é do restante. Então 6 mais 17 é igual a 23, ou seja, uma prova de 40 questões, com 4 alternativas, sabendo apenas 6, você acerta no mínimo 23 questões pelo seu próprio conhecimento. E aí vem aquela primeira pergunta, né? Professor, mas espera aí, 23 em 40 não dá para eu ficar bem aprovado. E aí vem a outra pergunta, tá? Mas será que você só sabe 6 em 40? É o que eu estou dizendo para você. Você precisa ter mais conhecimento para que a matemática, para que o número ele cresça. E um detalhe, é mínimo. Esta garantia matemática é mínima. Você pode acertar 23, 24, 25, 26, 30, 32, sabendo 6, com certeza, tá? É sobre isso que eu falo para todos os meus alunos no curso de gabarito. E talvez você pergunte, professor, mas isso não tem lógica, filhão. Eu sei que a coisa é meio impressionante, né? E principalmente quando algo chega para nós aí, em nossa vida, independentemente da área, coisas que não são tão comuns, né? Mas o meu próprio crescimento nas redes sociais, os próprios depoimentos de vários alunos, muitos alunos, que têm colocado lá nos vídeos de aulas experimentais, né? Vocês podem ter acesso normalmente que vocês mesmos ou vocês mesmas vão perceber. Então, é fato. É algo que eu apresento para vocês e você precisa acreditar. É claro, acreditar depende somente de você, tá bom? Então vamos continuar aqui para você perceber como funciona esta matemática aqui mais adiante. Eu vou passar então para a nossa próxima tela e aí vem aquela pergunta, professor, se eu não souber absolutamente nada em uma prova de concurso público, o método ele vai me ajudar? Vamos lá. Vamos imaginar que o seu cenário seja este aqui, tá?
Questão número 1, dúvida entre todas. 2, dúvida entre todas. E por aí vai. Até a questão 40, até a questão 60. Eu não sei nada, professor. Com método eu consigo ser aprovado? Filhão, posso te dar um conselho? Tá. Não faça aquisição do método. Porque o método não é para a pessoa que não estuda. O método é para a pessoa que estuda. Como eu falei, você precisa ter um certo conhecimento para que, por meio do seu conhecimento, não é verdade, as técnicas que você vai desenvolver, a matemática que eu vou te ensinar, elas possam dar certo dentro de um contexto. Então, esta aqui não é a realidade de um concurseiro. Eu espero que esta não seja a sua realidade. Se for, realmente você precisa buscar outras formas aí para você alcançar o sucesso, tá bom? Fazer outros cursos comigo ou com outros especialistas, estudar de forma gratuita, mas isso aqui realmente não resolveria o seu problema, tá bom? Então vamos então passar para a nossa próxima tela, né? E agora vem a outra pergunta. E esta realidade aqui, professor, o que você me diz? Vamos imaginar que eu tenha uma prova de 5 questões. Claro, as provas são mais, já falei sobre isso. Na questão número 1, eu estou em dúvida entre 2 alternativas. Na questão 2, eu tenho certeza que é a letra C de casa. A questão 3, estou em dúvida entre todas as alternativas. A questão 4, estou em dúvida entre 3 alternativas. E a questão 5, estou em dúvida entre 2 alternativas. O que você tem a me dizer? Eu digo para você que dentro deste cenário, você está matematicamente aprovado. Ou seja, nós precisamos de questões, ou melhor, o método, ele precisa que você tenha certeza de algumas questões de provas de concurso público. A partir das suas certezas, nós vamos mostrar a matemática de como você fará para você encontrar aí a solução e encontrar o gabarito pelo menos mais próximo possível do gabarito oficial da prova de concurso público, né? Mas olha que interessante, este aluno aqui, dentro desse cenário, ele é uma prova de 5 questões, ele sabe uma, né? Mas ele está em dúvida entre 2 alternativas na 1 e 2 alternativas na 5. Opa, ficou melhor. Ele está em dúvida entre 3 alternativas na 4 e ele não sabe nada na 3. Legal. Se mantiver esta média, a média está boa. Vocês mesmos e vocês mesmas vão perceber, por meio dos exercícios, por meio das atividades, né? E testando em provas anteriores, em gabaritos anteriores, que esse cenário aqui é um cenário, de certa forma, agradável. Claro, há outros cenários melhores. Há concurseiros que estão me assistindo, que pegam uma prova, uma matéria de 5 questões, o cara sabe 4, pelo conhecimento, e acerta mesmo. Pessoas muito bem preparadas, e uma questão que ele não sabe, está em dúvida entre 2. Aí, meu filho, aí é só partir para a vitória, que não tem como você não ser aprovado dentro de um cenário parecido com este aqui, tá bom? Bom, aí vem a outra pergunta, né? Olha só que interessante que eu vou passar para vocês aqui agora. As perguntas mais frequentes que os alunos hoje, eles me fazem. Primeiro, se o gabarito oscilar, bacana. É porque, assim, na verdade, quando eu falo aquela questão de gabarito, tantas letras, as letras iguais, isso não existe dentro da lógica, né, dos gabaritos oficiais hoje. Se você, por exemplo, pegar uma prova de 40 questões ABCD, você não vai esperar somente 10A, 10B, 10C, 10D. Por quê? Porque às vezes isso acontece, às vezes a banca coloca 14 letras A, 7 letras B, isso oscila bastante. E se isso acontecer dentro do seu gabarito, isso não será problema para o método e a técnica de gabarito. É muito importante começar com essa informação, porque senão a pessoa começa a pensar, para dar certo, às vezes tem que estar tudo bonitinho. Não, não existe isso, tá bom? Dentro do método que eu te ensino, não existe isso, tá bom? 2, faço por matéria? Porque às vezes, o que acontece? Os alunos que assistem às aulas gratuitas, que daqui a pouco eu vou passar algumas para vocês, tá? Eles perguntam, mas espera aí, se a prova tem 80 questões, eu posso fazer da matéria de Direito Constitucional, a matéria de Português, a matéria de Informática, eu posso fazer quadros menores, eu tenho que fazer tudo junto, tudo de uma vez, né?
Claro, filhão, eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, eu já te dou a garantia que eu vou te responder essa pergunta de forma categórica, de forma profissional, dentro do método. Eu falo isso para os alunos. Mas é claro, como você está aqui, eu vou te dar uma palhinha, com certeza. Se você quiser fazer por matéria ou quiser fazer o método completo, o quadro completo, você pode ficar bem à vontade em relação a isso. Mas existe sim uma linha de pensamento que vai ajudar você a tomar a decisão mais correta no momento que você estiver fazendo a sua prova, tá bom? Em que espaço farei o quadro? Muita gente fala, mas espera aí, eu vou fazer esse quadro todo lá na prova, no cantinho, no verso, onde eu faço? Eu também respondo isso aí detalhadamente dentro do meu curso. Isso não é motivo para você se preocupar. Outro, dará tempo para aplicar o método? Essa aqui é a pioneira, a maioria. Gente, mas o negócio é muito difícil, tal. Eu vou demorar meia hora, 40 minutos para fazer isso. Não, meu filho, acalma o seu coração. Sabe por quê? Tudo na vida é um processo. Às vezes, hoje você tem dificuldade para fazer algo, mas com o exercício que você for fazendo, a própria bateria de exercícios que você mesmo ou você mesma vai conseguir produzir dentro dos seus próprios exercícios, isso vai dar a você o quê? Velocidade. Então, rapidinho você vai conseguir desenvolver e assim, vou ser bem sincero para vocês, meus alunos, nos dias de hoje, se você pegar um aluno meu da comunidade ou um aluno que já adquiriu o curso de gabarito e entendeu o projeto, ele consegue fazer o método todo com menos de 10 minutos em uma prova de 80 questões. Tem gente que faz com 5 minutos, porque tudo é prática, tudo na vida é prática, não é verdade? Então você pode ficar tranquilo em relação a isso. Se eu for flagrado pelo examinador, professor, eu estou fazendo aqueles negócios na minha sala, na minha prova, lá de repente o professor que está aplicando a prova bate o olho e me vê fazendo aquele, o que vai acontecer? Meu filho, deixa eu fazer um comentário com você. Nós somos livres, né? Nós somos livres. Eu não posso te dar a garantia de que isso é lícito no sentido de você fazer isso na sua prova, tá? Porque isso não está escrito nem que é e nem que não é. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, até ontem eu nunca soube de um caso de um aluno que foi flagrado fazendo o quadro na própria prova e ele sofreu penalidade por isso. Porque eu só vou entender se uma coisa é lícita ou não se houver uma lei que a determine, não é verdade? Como não existe lei para isso, não existe nada na Constituição Federal, não existe nada em nenhum local da vida, né, em relação a quem for flagrado escrevendo na sua própria prova vai preso. Não, eu nunca vi isso na minha vida. Então, quer dizer, é claro que é um risco que a gente acaba cometendo, mas eu não vejo nenhum problema. Pelo menos até ontem, nenhum aluno mostrou um resultado negativo em relação a isso. Professor, eu fiz a prova, você das contas, o professor viu lá e tomou a prova. Eu nunca vi isso. Mesmo porque ele não tem o direito de fazer isso, não é verdade? Então, não é algo que você deve se preocupar, mesmo porque quando você for aplicar o método, existe uma forma matemática, uma forma mais tranquila para você fazer isso sem trazer outros problemas para você. Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Como assisto às aulas experimentais? Hoje nós temos 4 aulas experimentais no YouTube, temos uma que já até bateu 1 milhão de visualizações, né? E assim, a maioria fala bem, né? Muita gente aplaude, tal, muitos likes, mas existem algumas pessoas que não entendem o método e às vezes falam mal e eu deixo lá. Eu não faço questão, tira o comentário negativo. Não, fique à vontade lá. As pessoas, elas mesmas, fazem o próprio julgamento, né? Eu, por exemplo, se eu fosse se eu estivesse no seu lugar, eu queria assistir às aulas, queria ver os comentários, queria ver realmente onde vai isso, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito prudente naquilo que eu faço, principalmente em relação a concurso público. Então, você poderá assistir às aulas que estão disponíveis no YouTube, e eu quero falar a respeito dessas aulas para vocês da seguinte forma. Nós temos 4 vídeos gratuitos no YouTube. Lembrando que eu não avanço
nas técnicas, eu só dou uma palhinha. Eu acredito, inclusive, que você deve estar aqui porque você assistiu algum vídeo, desses vídeos que estão disponíveis lá no YouTube. E lá tem um vídeo interessante. Por exemplo, se você é uma pessoa que pega as coisas muito rápido, né? Muito rápido, você tem uma matemática muito tranquila. Então, qual gabarito que eu sugiro que você assista? É um que se chama Gabarito para Inteligentes. Ele é muito rápido, eu falo muito rápido, mas ele é muito bem explicativo, entendeu? E ele é mais sobre dúvida entre duas alternativas. Todos dúvida entre duas alternativas. Mas se você tem mais dificuldade, se você quiser compreender mais o método, né? Tem uma lá que eu dou até um simulado, explico como que faz na prova e tal. Você pode, inclusive, para a sua própria prova só com esse material. Mas é importante que você tenha uma ferramenta que vai mostrar para você dúvida entre 2, 3, 4 e até 5 alternativas. E as questões do YouTube, as aulas gratuitas do YouTube, eu só falo com dúvida entre 2 alternativas, tá joia? Como faço a aquisição? Você já está dentro da nossa página, tá? Dentro da nossa página já existe um botão para você fazer a aquisição do produto, né? O curso fica disponível no ato da compra? Não, parte do curso fica disponível. Sabe por quê, filhão? Porque é o seguinte, imagine se eu liberasse todo o curso para os alunos, né? Infelizmente, existem pessoas que elas usam de má fé. A realidade é essa, né? Como pelo Código do Consumidor, o direito do consumidor, você tem o direito de desistir da compra em 7 dias. Isso não é uma garantia nossa, né? Uma cortesia nossa, isso é direito do consumidor. Então, se eu liberasse todo o curso para a galera, há pessoas que assistiriam a todo o curso durante esse período, no 7º dia cancela e o sistema ressarce o valor integral para você. Quer dizer, então dentro dessas situações, né, a gente não vou dizer que isso é ilegal, é legal, mas nós enquanto empresa também precisamos da nossa garantia. Então a gente libera parte do conteúdo nos primeiros 7 dias e a partir do 8º dia, aí todo o curso é liberado para você. Acaba sendo também uma garantia para você, né, para conhecer um pouco mais, tá bom? E por aí vai, beleza? E outras dúvidas, fale com o nosso time. Dentro dessa página que você está nela, você vai encontrar o botão para você fazer a aquisição, tá bom? Você vai encontrar o botão para você falar com a nossa equipe. Você vai encontrar também os links das aulas experimentais, tá joia? Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né? Dizer para vocês que é possível sim ser aprovado em um concurso público. Muitas pessoas estão sendo aprovadas e se você já conhece parte da nossa metodologia, hoje existem outros vídeos gratuitos que estão disponíveis para você conhecer, né? E se você já deseja fazer a aquisição, é só clicar no botão aí, tá bom? E já fazer a aquisição, o próprio sistema pode parcelar até 12 vezes para vocês. E se você ficou com alguma dúvida, você também pode entrar em contato com a nossa equipe e nós vamos enviar todas as informações para vocês. Ficam aqui as minhas palavras de agradecimento. Quero ver você aqui, exatamente, fazendo a técnica do gabarito e alcançar a aprovação, a efetivação que você sempre almejou. É possível, filhão. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.